Olá, que tal? Você sabia que uma das maiores armadilhas para brasileiros que aprendem espanhol é confiar demais no português? A gente olha para uma palavra, acha parecida, tenta adaptar e pensa: pronto, estou falando espanhol. Mas nem sempre é assim. Às vezes o que parece espanhol é apenas português com sotaque. E é aí que o portanhol aparece. Hoje eu vou te mostrar 3 palavras que muitos brasileiros usam achando que está falando espanhol, mas na verdade estão caindo numa armadilha muito comum. E fica aqui comigo até o final, porque a terceira é uma das que mais confunde os brasileiros. Vamos adelante? Vamos! A primeira palavra é saudade. Muitos brasileiros querem dizer em espanhol: eu tenho saudade de você. E acabam falando assim: eu tenho saudade de ti. Só que essa frase não soa natural em espanhol. A palavra saudade é muito forte no português, mas não funciona do mesmo jeito no espanhol do dia a dia. Em espanhol, o mais comum seria dizer te extraño. Repita comigo: te extraño. Muito bem, perfeito. Em alguns países, como por exemplo na Espanha, nós dizemos te echo de menos. Repita comigo: te echo de menos. Muito bem, muito bem. Então, se você quer dizer estou com saudade de você, você pode dizer te extraño ou te echo de menos. Simples, direto, muito mais natural. Perceba uma coisa muito importante: nem sempre você deve traduzir palavra por palavra. Às vezes você precisa traduzir a ideia. Em português a ideia é eu sinto sua falta. Em espanhol essa ideia pode aparecer como te extraño ou te echo de menos. Então a primeira correção é essa. Não diga eu tenho saudade, diga te extraño ou te echo de menos. Vale? A segunda palavra é o verbo gostar. Esse erro é muito comum. O brasileiro quer dizer eu gosto de espanhol. E aí ele tenta falar assim: eu gosto de espanhol. Mas em espanhol, o verbo não é o gostar. O correto é dizer me gusta el español. Repita comigo: me gusta el español. Muito bem. Outra frase, me gusta estudiar espanhol. Repita: me gusta estudar espanhol. Aqui tem uma diferença muito importante. Em português a gente fala assim, ó, eu gosto de alguma coisa, usando a preposição, né, de, mas em espanhol a estrutura muda. A gente diz me gusta algo, ou seja, não tem a preposição de. Percebe? Então, vamos ao exemplo aqui. Eu gosto de música. Em espanhol eu digo me gusta la música. Repita: me gusta la música. Muito bem. Eu gosto de viajar. Em espanhol eu digo me gusta viajar. Repita: me gusta viajar. Eu gosto de aprender espanhol. Em espanhol eu digo me gusta aprender espanhol. Repita: me gusta aprender espanhol. Muito bem. Tenha muito cuidado. Eu gosto. Não, diga me gusta. Esse é um daqueles erros que parece pequenos, mas entrega na hora que você está pensando em português e tentando transformar isso em espanhol. E o objetivo aqui não é falar perfeito de um dia para outro. O objetivo é começar a perceber essas diferenças para falar mais com segurança. A terceira palavra é o verbo precisar. Essa aqui também engana muita gente. Em português a gente diz eu preciso falar espanhol. Aí muita gente tenta traduzir assim: eu preciso hablar espanhol. Só que em espanhol o mais comum é usar o verbo necessitar, necessito. Então eu preciso falar espanhol fica assim: necesito hablar espanhol. Repita: necesito hablar espanhol. Muito bem. Outro exemplo: preciso de ajuda. Em espanhol, necesito ajuda. Eu preciso estudar mais. Em espanhol, repita comigo: necesito estudar mais. Eu preciso viajar. Em espanhol,
Repita, necessito viajar. Muito bem, percebe? A palavra precisar existe em espanhol, mas normalmente tem outro sentido. Um sentido mais ligado a precisar, determinar, especificar ou tomar algo mais exato. Então, quando você quer falar de necessidade, como no português, eu preciso, use necessito. Não diga, eu preciso aprender espanhol. Diga, necesito aprender espanhol. Vale? Muito bem, perfeito. Agora observe o que aconteceu aqui nesses 3 exemplos. Em português, a gente diz como: tenho saudade, eu gosto, eu preciso. Ok, mas em espanhol, como é que fica essas frases? Te extraño ou te echo de menos. Me gusta, necesito. Ou seja, não basta pegar o português e mudar o som. Não basta colocar uma entonação diferente. Não basta falar com sotaque. Aprender espanhol de verdade é entender como a língua funciona em situações reais. E isso é muito importante para os brasileiros. Por quê? Porque português e espanhol são parecidos, mas não são iguais. Essa semelhança ajuda no começo, mas também pode atrapalhar muito. Porque o brasileiro olha e pensa: espanhol é fácil. Mas aí começa a falar o portunhol, sem nem perceber. Então, uma dica prática para você seria, quando quiser falar uma frase em espanhol, não pense apenas como eu traduzo palavra por palavra. Pense também como essa ideia é dita naturalmente em espanhol. Por exemplo, estou com saudade. Não pense só na palavra saudade, pense na ideia, sinto sua falta. Aí fica mais fácil chegar em te extraño ou te echo de menos. Eu gosto de espanhol. Não pense só em trocar gosto por uma palavra parecida. Então, o que você faz é aprender a estrutura. Me gusta el español. Eu preciso estudar. Não tem que transformar preciso em espanhol. Use necesito estudiar. Então, esse é o caminho para você sair do portunhol. E se você está começando agora, não tenha vergonha de errar. Errar faz parte. O problema não é errar. O problema é continuar repetindo o mesmo erro sem perceber. Por isso, nessa série, eu vou te mostrar os erros mais comuns que brasileiros cometem falando espanhol e como corrigir isso de forma bem simples. A ideia aqui é você aprender espanhol de uma forma prática, útil e direto. E aí você pode usar em viagens, em conversas, estudos, trabalhos ou no dia a dia, sem complicação, sem gramática pesada e principalmente sem o portunhol. Então, recapitulando, não diga eu tenho saudade, diga te extraño ou te echo de menos. Não diga eu gosto de espanhol ou eu gosto de espanhol, diga me gusta el español. Não diga eu preciso estudar, e sim diga necesito estudar. Então, essas 3 correções já ajudam você a falar de uma forma muito mais natural. E agora, eu quero saber, qual dessas 3 palavras você já usou ou já viu alguém usar errado? Foi saudade, gostar ou precisar? Escreve aqui nos comentários, porque no nosso próximo vídeo eu posso trazer mais palavras que parecem espanhol, mas elas não são. Então, hasta la próxima classe. Tchau!